Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso programa Pausa Saudável, aquele encontro de todo sábado, na hora do almoço, para você, enquanto faz a refeição, pensar: eu estou tendo um olhar especial para a minha saúde? Saúde permeia tantas áreas, gente: saúde física, mental, espiritual, relacional. E, propositalmente, hoje nós vamos falar dos nossos relacionamentos. Ter uma saúde entre as pessoas com quem a gente convive, a gente chama de relações saudáveis, não tóxicas. Mas tem um jeito de fazer isso, que o especialista hoje vai nos compartilhar aqui o conhecimento. Já é a terceira vez que o Fernando Félix vem aqui ao Pausa Saudável, sempre com grandes contribuições. Mais uma vez, obrigada, Fernando, por ter vindo aqui ao Pausa Saudável, compartilhar tudo que você sabe com nós, espectadores. Eu que te agradeço, sempre um prazer trocar essa ideia contigo, né? Já posso pedir música no Fantástico a terceira vez, né? Muito bom estar participando aqui, estar batendo esse papo contigo. Que legal. O Fernando Félix, ele é filósofo, psicólogo, é tantas coisas, palestrante, mentor, deu palestra em vários lugares no Brasil já, né? Sim, algumas. E aí esse know-how, né? Ele vai trazer aqui para nós. Hoje, especialmente, vamos falar de como nos relacionar melhor, né? O quanto é desafiador hoje, nos dias de hoje, que as pessoas estão tudo individualistas, né? O quão interessante a gente saber voltar à moda antiga. Olhar nos olhos, conversar, ter escuta. Então, rapidamente, Fernando, conta aqui para nós quem é o Fernando, para a gente se conectar contigo, tá? E aí a gente daqui a pouquinho vai querer saber aí realmente o jeito certo de ter uma boa convivência aí. Então, essa é uma pergunta interessante, quem tu és, né? Inclusive eu uso muito em atendimento, assim, quem tu és. A pessoa normalmente começa a falar sobre a ocupação profissional, o que ela faz, mas vai além disso, né? Eu diria que eu sou um curioso que está sempre aprendendo alguma coisa e que busca ter um repertório cada vez melhor para que eu faça aquilo que eu faço no dia a dia com os meus clientes de uma forma mais assertiva e que tenha resultado. Sou um curioso que está sempre aprendendo, sempre buscando aprender algo novo que possa ser aplicado. Me definiria de uma forma resumida assim. Resumido, né? O Fernando, ele deu palestra, inclusive, numa convenção, né, da Aqualive, que é a nossa patrocinadora master aqui do Filtro. Faz quantos anos isso? Foi em 2022. 22. E naquela época tu falou sobre a persuasão, né? Isso. E eu achei muito legal, até tu podia pincelar aqui rapidamente esse conceito, que tá ali no teu Instagram, você ainda fala sobre isso, né? O quão é importante a gente saber conduzir, digamos assim, a conversa, né? Consigo mesmo. Então, a persuasão surgiu na minha vida em função de trabalho, porque eu comecei a minha carreira com vendas. Na realidade, eu ainda vendo, né? Estou vendendo aqui, tu estás vendendo, todos nós vendemos de alguma forma. E final dos anos 90 eu comecei a trabalhar com vendas. E naquela época eu já comecei a perceber que tu precisas entender como as pessoas funcionam para ter uma comunicação assertiva, para conseguir fazer com que elas entendam aquilo que tu quer passar, e isso em qualquer conversa é fundamental, e eu já me interessava por esse assunto naquela época. Eu lia lá Dale Carnegie, nós comentamos, estávamos comentando sobre Dale Carnegie aqui, né? Lia os grandes autores que falam disso, e sempre estudei muito essa parte. Depois de um tempo que eu criei um conceito que eu chamo de persuasão interna. De onde surgiu a ideia da persuasão interna? Primeiro vamos entender o que é persuasão. Persuasão, para o Aristóteles, voltando lá na filosofia, na retórica do Aristóteles, ele define a persuasão como a arte de convencer completamente alguém, que tem esse completamente que é importante. Por quê? Qual é a diferença entre convencer e persuadir alguém? Eu posso te convencer que tomar água todos os dias faz bem para a saúde. Não é verdade? Sim. Eu busco características lógicas. O Aristóteles também falava do ethos, pathos e logos. Para tu convencer alguém, tu usa os três, né? O que é o ethos? O ethos é a credibilidade, é a autoridade. Então, uma pessoa que vai vender algo, por exemplo, tu vai dar uma palestra, tu vai falar sobre, a pessoa vai te apresentar, dizer quem é você, né? O que tu faz, enfim,
Quem é essa pessoa para estar aqui dando essa palestra? Isso é o ethos, a credibilidade da pessoa. Se a credibilidade está arranhada por algum motivo, já prejudica. Aí nós temos o pato, que é a paixão. A paixão no sentido de emoção. Sim. Tem que mexer com a emoção da pessoa. E tem o logos, que é a razão. Eu convenço uma pessoa, voltando ao exemplo aqui, que tomar água faz bem, que se ela tomar, sei lá, não lembro qual é a quantidade de ml por quilo, ela tende a ter uma saúde melhor porque eu vou usar o logos. Eu busco diversos estudos que vão demonstrar que isso é real, que isso é um fato. Porém, eu te pergunto, isso vai fazer uma pessoa tomar água todo dia? Não é suficiente. Não, porque eu convenci, mas eu não persuadi. Então, segundo Aristóteles, a persuasão é convencer completamente. Convencer completamente seria colocar a pessoa em ação. E aí que eu desenvolvi a ideia da persuasão interna, que hoje é uma marca registrada, até registrei a marca, que é a habilidade de se convencer a fazer o que é preciso mesmo sem vontade. Porque todos nós temos diversas coisas que nós queremos fazer, que a gente sabe que é importante, que vai fazer bem, enfim, mas por algum motivo não fazemos. Bom, aí tem diversos motivos, tem diversas linhas que explicam isso. A gente pode ir para as neurociências, a gente pode ir para a psicologia, a gente pode ir até para a filosofia para se basear nisso. O fato é que normalmente nós tendemos a ir para o que é mais confortável, para o que é mais prazeroso. E a persuasão interna, que foi esse nome que eu desenvolvi, é justamente uma soma de diversas abordagens e o que elas têm em comum para fazer com que uma pessoa consiga fazer aquilo que ela deveria, mas não tem vontade. Basicamente é isso, te dando um Na nutrição eu tenho que ter persuasão para o pessoal comer a dieta que eu prescrevi. É verdade, é verdade. E as pessoas sabem que tem que fazer, mas aí precisa ser persuadido. Que interessante, né? Tá, vamos lá, vamos para o tema da nossa entrevista. Como é que é essa questão do se relacionar e por que esse tema hoje está nas tuas redes sociais, né? Esses dias eu acho que eu vi algo sobre essa coisa de que eu tenho que ir e a gente tem resistência, né, de fazer network, de se relacionar, que é o caminho mais fácil, porque dá trabalho. É verdade. Eu, genuinamente, amo me relacionar. Eu preciso de gente para poder me sentir viva. E eu passei muito tempo para perceber isso. Né? Teve a época da pandemia que eu realmente adoeci. Eu lembro que em 2021 eu fiz 40 anos e eu cortei o cabelo bem curtinho porque eu estava sem identidade naquela época. O cabelo voltou a crescer, eu me sentia feia, eu engordei. Depois que eu comecei a olhar para o meu pessoal, fazer terapia, é que eu disse, não, pera lá, eu preciso mudar outras coisas. E aí eu voltei. E essa parte do me relacionar faz muito sentido. Porque aí eu estou mais vaidosa para cuidar de mim, para treinar, para me alimentar. Essa coisa de eu me relacionar, entende? Que é o tema da nossa entrevista aqui. Então, eu sei que normalmente no final da entrevista tu me pede uma dica de livro. Tá? Eu vou dar outra, mas eu já vou dar uma agora. Esse tema dos relacionamentos tem um estudo de Harvard, que é o estudo longitudinal mais longo já feito. Esse estudo começou em 1936. Conheço ele. E segue até hoje, né, com as famílias, enfim. E resumindo aqui a ópera, porque eu sei que nós temos um tempo. O resultado do estudo traz um dado bem interessante, assim, que exercício físico é importante, sim, alimentação é importante, sim, mas os relacionamentos são mais importantes para uma vida mais longeva e uma boa vida, uma vida com qualidade. Os relacionamentos, segundo o livro que se chama A Boa Vida, vale muito ler, é uma leitura bem interessante. Os autores trazem no início e são enfáticos, inclusive está lá no meu Instagram, eu botei um trecho do livro. No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz também, esse eu acho que ele cita também, é do Seligman, né? Foi lá que eu li. Eu acho que ele cita também. Esse livro, Uma Boa Vida, é dos dois responsáveis pelo estudo hoje. Ok. Então é bem interessante porque trazem vários relatos, assim, do pessoal que participou do estudo, né? E no primeiro capítulo ele já diz assim, ó, o fator, se tivesse que colocar um fator
que é o mais importante de todos, é bons relacionamentos. Acima de exercício, acima de nutrição. Sim. O que não, e eles deixam bem claro. Não exclui, né? O que não quer dizer que esses fatores não são importantes, são e muito, mas os relacionamentos são mais. Porque uma pessoa que se isola, ela vai acabar não se nutrindo bem, ela vai acabar não se cuidando. Sim. Então, o isolamento é um problema bem sério. Assim. E qual é o problema dos relacionamentos no mundo atual? É a vida corrida, é o excesso de estímulo. Tudo isso prejudica, porque hoje, quando tu vai conversar com alguém que, sei lá, tu encontra alguma pessoa que faz tempo que tu não fala e tu vai trocar algum assunto, assim, normalmente a pessoa fala, estou na correria, na batalha. É sempre um termo, assim, sempre eu estou generalizando, mas normalmente se usa um termo de que está difícil, de que eu não tenho tempo, de que está complicado. E aí o que acontece? Cada vez mais nós vamos deixando de lado essa busca pelos relacionamentos. E tem um aspecto bem interessante aqui, é que muitas vezes também a pessoa fica esperando que os outros lhe procurem. Não vai acontecer, normalmente. Tu tens que fazer um movimento. Félix, mas não é justo, porque só eu faço movimento, as pessoas não fazem. Mas aí tu está pensando na tua saúde, então busque, né? E tem um outro ponto interessante que é a variabilidade. Imagina o seguinte, uma pessoa que não tem amigos. Tem um que outro, né, que conhecido, que fala de vez em quando, e essa pessoa passa por um problema muito sério, familiar, alguma coisa assim, ela passa por um luto. Daqui a pouco perde o cônjuge, alguma coisa assim. Essas coisas acontecem. Essa pessoa passa por um luto, para quem que ela vai recorrer? Para ninguém. Ela não tem variabilidade. E aí vem as crenças, né? Os ditos populares. Não, amigos tu conta numa mão, nos dedos de uma mão. Será? Será que precisa ser assim? Qual é a população que tem em Porto Alegre? Qual é a população que tem no Brasil? Qual é a população mundial? Será que só tem 3 ou 4 pessoas que são boas o suficientes para serem bons amigos? E isso limita também. E quanto mais variabilidade tu tens, melhor é a tua vida, porque mais tu vai receber convites, mais tu vai estar confraternizando com pessoas que te querem bem. E esses momentos da vida são muito importantes. Imagina o seguinte, imagina que quando a vida acaba, que existem várias teorias, mas nós não sabemos realmente o que acontece. Quando a vida acaba, é como se passasse aquele filmezinho. O que vai passar nesse filme? Vão passar momentos com outras pessoas. Esses dias até gravei um Reels falando isso, né? Que normalmente quando tu pensa em momentos de felicidade da tua vida, sempre tem alguém junto. Já parou para pensar, é um momento muito feliz, muito pleno da minha vida. Normalmente tu estás com outras pessoas. Pessoas que tu tem apreço, que gostam de ti. Então é importante que nós tenhamos movimentos para fomentar isso. Como? E aí no livro tem inclusive algumas técnicas interessantes. Assim, ele fala para que tu faças uma lista das pessoas que tu te relaciona. Faz uma lista lá de 10, 20 pessoas que tu te relaciona ou te relacionava. E aí tu divide em categorias. Eu não lembro exatamente como eram as categorias, mas era algo assim. As pessoas que tu te sente mais energizada com elas e aquelas que baixam um pouco a energia. Aquelas que tu te sente mais energizada, tu vais fazer um movimento. Vai chamar para jantar, vai chamar para tomar um vinho, como nós estávamos falando fora do ar aqui. Vai fazer um movimento. Às vezes as pessoas não vão ir. Ok, tudo bem. Em outro momento faz um movimento de novo. Tu é um adulto ou uma criança para ficar magoada? Eu convidei e não foram, não convido nunca mais. Isso é uma atitude infantil, não é? Sim. É uma atitude de adulto. Enfim, tu vai fazer movimentos para trazer mais para perto essas pessoas que te trazem uma energia boa. E aquelas que estão na lista das que
não te energizam, digamos assim, tu vais avaliar. Por que isso? Será que não tem um pouquinho de ti aí? Será que não foi tu que pegou um ranço da pessoa? Tem o conceito de mapa de realidade, que eu sempre falo nos atendimentos, né? Que cada pessoa tem um mapa de realidade diferente. Foi criada em um ambiente diferente, viu, ouviu, sentiu coisas diferentes e esse mapa é único. Se cada pessoa tem um mapa diferente de realidade e todo comportamento, falei essa frase aqui fora do ar, tem uma intenção positiva, tem uma pessoa que te assalta na rua, para ela, num mapa dela de realidade, teve uma intenção positiva para ela te assaltar. Não é um julgamento moral. Mas ninguém faz algo sem uma intenção positiva, entende? A partir do momento que a gente entende esse mapa de realidade, tu também vai olhar para essas pessoas que... essas aqui eu não gosto muito da companhia, mas será que não fui eu que olhei para o mapa dela e queria colocar o meu mapa nela? Será que eu não estou querendo que as pessoas sejam como eu? Na realidade, elas não são como eu. Talvez falte um pouco de aceitação. E aí, essas pessoas que estão na lista negativa, digamos assim, tu pode dar uma chance, tu pode fazer testes. E nesses testes, tu ser um pouquinho mais flexível. Porque tem esse ponto também, de daqui a pouco a pessoa ser muito inflexível. Tudo tem que ser do meu jeito, da minha forma, senão eu não quero. Pô, mas aí tu não convive, porque as pessoas são diferentes. Então tu vai fazendo movimentos para trazer as pessoas para perto. É mais ou menos por aí. E isso serve para todas as pessoas, Fernando. Falando um pouquinho sobre personalidade e temperamento, que eu acho que também tu tem propriedade para falar, né? Tu tem lá as pessoas mais sanguíneas, mais coléricas. E eu, por exemplo, sou sanguínea, já descobri, né? Fiz os testes. E eu sei que eu posso incomodar pessoas mais introspectivas. E eu quero fazer amizade, eu quero falar com todo mundo. E às vezes eu tenho que ter esse autocontrole para entender até onde eu posso ir. É um exercício que eu faço, né? E aí, quando se trata de relacionamento, serve para todo mundo essa coisa de ser saudável, se relacionar, mesmo a pessoa sendo, por exemplo, mais tímida, mais introspectiva, com um temperamento mais isolado, sei lá. Né? Eu falei da época da pandemia porque foi justamente onde eu percebi a minha maior dor. Eu fiquei com a autoestima baixa porque eu parei de me relacionar com as pessoas. Voltei a me relacionar, melhorou minha vida. Mas isso é a Fabíola. Sim. Bom, deixa eu conceitualizar aqui, então, primeiro... Misturei os assuntos. Meu entendimento de temperamento e personalidade, que eu conheço a abordagem que tu citaste, mas a minha abordagem é um pouquinho diferente. Né? O temperamento é aquilo que é filogenético. Como assim? A pessoa já nasce com aquilo. E tem diversos fatores envolvidos. Né? Esse é o conceito científico de temperamento. É aquilo que vem... Por isso que tem bebê que chora muito, bebê que chora pouco. Esse é o temperamento. A personalidade é aquilo que tu crias a partir das experiências que tu tens. Sim. Então, tu vais convivendo, e aí tem ambiente familiar, os cuidadores, enfim. E esse ambiente vai formando a tua personalidade, tá? Que são aspectos da tua personalidade. A tua personalidade, ela tem marcas bem profundas e tem tendências. Então, quando tu dizes que tu é colérica, tens que cuidar para não colocar isso como um rótulo. Eu sou colérica, então está tudo bem, eu ajo dessa forma porque isso aí faz parte de mim, faz parte do meu temperamento, Sim. Como tu disseste. Não, isso aqui é uma tendência que eu tenho e eu posso e devo fazer movimentos para perceber até que ponto isso está dentro da virtude ou não. Lembrando o conceito de virtude aqui, né? Aristóteles também, voltando para a filosofia. O Aristóteles dizia que a virtude é um ponto entre o excesso e a falta. Se tem excesso, é vício. Se tem falta, é vício. Então, se está em excesso, isso pode ser um vício. Se está em falta, pode ser um vício. Podemos levar isso para os relacionamentos. Daqui a pouco eu preciso de muita gente e tal. Isso pode ser excesso. E daqui a pouco tem que puxar um pouquinho mais para o que os orientais chamavam de caminho do meio, que é a virtude do Aristóteles. Ou daqui a pouco, se está faltando também, puxar um pouquinho para o meio.
isso é autoconhecimento que traz, porque é bem interessante, assim, quando eu estou fazendo terapia como analisado, aprendi muito com isso também, de tu perceber coisas que tu não via a teu respeito. Sim. Porque nós temos uma falsa ideia do eu, né? Nós temos uma ideia de que, não, eu tá tudo certo, comigo é assim, enfim, sempre fui assim. E daqui a pouco tu começas a perceber que todos nós temos algumas tendências que às vezes não são tão legais. E olhar para isso dói, machuca, mas é importante para que nós possamos crescer. É autodesenvolvimento. Inclusive, o entrevistado da semana passada, ele falou sobre isso, né? O autodesenvolvimento para líderes, que foi o William, né? E essa coisa de se conhecer, né? Tem inúmeros jeitos de fazer isso, né? E tem profissionais que têm as linhas separadinhas. Mas eu queria saber de ti, assim, você é um especialista também nessa questão da liderança, do empresariado. Tu enxerga essa dificuldade, tu direciona esse líder para se relacionar melhor, já que networking, né, é fator super importante para você fazer negócio. Né? Eu acho que isso aí é algo desafiador para quem não tem aquela liderança mais expansiva, né? Então, eu acho importante nós dividirmos aqui também, porque existe o networking e existem os relacionamentos pessoais. Sim. Que são também categorias que nós podemos separar. Né? E, normalmente, a pessoa que não é muito do networking, ela também não é muito do relacionamento pessoal, apesar de serem categorias diferentes. Mas todos, aqui eu vou generalizar propositalmente, todos deveriam buscar, de algum modo, aqueles que têm uma falta, desenvolver essa habilidade. Aqui a gente está entrando em hábitos, porque é um hábito também. Tu te habituas a não procurar as pessoas, tu te habituas a ficar mais sozinho, tu te habituas a ficar em casa assistindo uma série ao invés de aceitar o convite para o jantar. É um hábito. Mas, normalmente, se tu aceitas o convite para o jantar, tu vai ir lá, vai ser bom. Então, criar um novo hábito. Como é que se cria um novo hábito? Diminuindo o custo de esforço das coisas. Então, se é muito custoso para mim conviver com certas pessoas, busca aquelas da outra lista, lá da lista das que é bom conviver e faz alguma coisa com elas. Diminui o custo de esforço para que tu consigas ter essa vida social. Tem uma coisa interessante que às vezes eu faço com alguns clientes, que é comprometer a tomar um café por semana com alguém. Eu não estou falando no âmbito empresarial, pode até ser, mas comprometer a pessoa, não, um café. Pega lá a tua listinha do WhatsApp, aquelas pessoas que faz tempo que tu não vê, enfim. Hoje eu recebi um contato de uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via, me mandou um alô, estou só passando para saber como tu estás. Inclusive, isso é uma técnica que se utiliza também, né? De vez em quando tu dá uma olhada nos teus contatos antigos e mandar um alô e perguntar como está. Para quê? Para ser lembrado também. E para fomentar esse tipo de relação. Então, é importante que façamos alguns movimentos. Esse movimento pode ser tomar um café, pode fazer um jantar, pode ser criar um evento. Eu tenho uma cliente minha de São Paulo que ela criou um evento de mulheres que se reúnem, né, todo mês e fazem um jantar, enfim, e está cada vez crescendo mais o movimento, porque também existe uma carência disso. As pessoas também estão carentes de relacionamentos. Então, é algo bem importante para olhar. E a pandemia trouxe muito isso. Assim, trouxe. Né? As redes sociais também, os celulares. Muito, né? Muito, porque tu te distrai muito ali com o algoritmo. E o algoritmo ele é o que o Skinner chamava de reforço intermitente, que é o mesmo mecanismo das apostas, que é o seguinte, se tu apertar um botãozinho e tu ganhar um brinde, aí tu aperta de novo, ganha o brinde, aperta de novo, ganha o brinde. Daqui a pouco tu vai encher o saco daquilo ali, tu não quer mais saber do brinde. Sim. Agora, se de vez em quando vem o brinde,
Opa! E é exatamente o que o algoritmo faz. Tu ficas ali rodando, de vez em quando vem um vídeo interessante, vem um conteúdo interessante. E esse de vez em quando é o que vai ir diretamente lá na área do teu cérebro responsável pelas recompensas, enfim, e que vai te colocar num estado de vício, porque tu quer mais daquilo ali. Que coisa, né? É. O Instagram, assim, como a gente usa como ferramenta de trabalho também, tem que ter muito cuidado. Você está ali fazendo um vídeo, editando alguma coisa, e você se interessa por alguma coisa, quando você vê, meia hora se passou. Então tem que fazer um exercício para, não, vou fazer o meu trabalho e vou fazer outra coisa depois. Perfeito. E é o mesmo mecanismo que eu citei antes do custo do esforço. Sim. Porque o custo de esforço do celular ele é muito baixo. A pessoa vai no banheiro com o celular, a pessoa está almoçando e olhando o celular. Ele está muito acessível, muito fácil. Então, se tu não quer ficar refém dos algoritmos, e eu falo isso com causa própria, porque eu também, de vez em quando, eu me vejo perdido nesse negócio, tu tens que aumentar o custo de esforço. O que eu faço para aumentar o custo de esforço? Eu coloco um aplicativo que bloqueia a rede social. Eu só consigo acessar a rede social de vez em quando. Sim. Eu silencio as pessoas do meu Instagram. Eu já sigo ali só 60 e poucas pessoas, que são os amigos e familiares que eu tenho que seguir, e alguns de negócio, que é a reciprocidade, Sim. né? Tu está entre eles, e eu silencio todo mundo. Porque senão, daqui a pouco eu estou olhando stories de um, de outro, enfim, Sim. e aí passou 15 minutos, 20 minutos, e aí? Como é que tu estás usando o teu tempo? Aí tu não tem tempo para ler, aí tu não tens tempo para estudar. Será que não tens mesmo, ou tu está utilizando mal o teu tempo, né? E enfim, é algo que nós temos que entender como funciona e usar bem a ferramenta, porque senão a ferramenta acaba nos usando. Eu não consumo o Instagram vendo coisas, por exemplo, ali no pesquisar, mas eu passo muito tempo vendo comentário, respondendo, vendo gente, como é que eu posso fazer uma trend de alguém que já fez, mas é consumo do mesmo jeito, né? Não adianta usar como desculpa, mas né? E é bem interessante isso, porque aí a pessoa resolve, vou tirar o Instagram. E eu vejo isso muito, assim, em atendimento, pessoas que eu atendo que têm esse problema. Aliás, a maioria hoje tem, né? E aí a pessoa vai lá, não, vou deletar. Deleta o Instagram, deleta Facebook, deleta TikTok, não, deletei tudo. Aí a pessoa vem em outro atendimento e diz assim, Félix, eu passo um tempão olhando e-mail, abrindo aplicativo de banco para olhar extrato. Porque é a falta do estímulo. A pessoa vai abrir aplicativo de banco para olhar extrato, porque ela precisa olhar alguma coisa. SMS, nunca mais tinha visto SMS, Félix. Eu estou olhando agora. Há de se pensar sobre isso, né? Mas eu vivi numa época que não tinha o celular. Eu acho que o problema é o celular. Inclusive, meu filho falou uma vez, né? Ele, mãe, não é a internet o problema, é a ferramenta celular. Porque antigamente a gente ficava no computador ali, mas terminava o expediente, como ele era preso à mesa, tu saía dali e ia para o jantar na mesa da família sem aquilo perto. O problema é o celular. Justamente. É o custo de esforço que é muito baixo, está na palma da mão. Dá para usar um Instagram no computador. Dá. É uma ideia, né? Dá. Vai lá no expediente, posta tudo, programa. Quando sair dali, não leva o celular, não olha o Instagram. Então, o que se faz se a pessoa quer diminuir isso? Aumenta o custo de esforço. Bloqueia, acessa menos, deixa o celular longe. Tem um estudo, eu não vou saber citar o estudo, mas que ele traz um dado bem interessante, que se tu estás, por exemplo, home office, eu trabalho hoje muito em casa, né? Eu atendo 100% de casa. Tu está home office, só o fato do celular estar na mesma peça, ele já tira não sei quantos % da tua atenção.
Mas é bastante, assim, se eu não me engano, é mais de 30% da tua atenção. Só de tu saber que o celular está ali e que pode ter alguma coisa. Basta ele piscar. Que pode ter uma mensagem. Então, já não deve piscar, né? É, tem que tirar tudo. Notificações já é o algo... custo do esforço. Não, tem estratégias, né? Aí tem que se consultar com o Fernando Félix, que ele vai ensinar as estratégias Da mesma forma que para a pessoa parar de comer o doce, ela tem que aumentar o custo de esforço e não ter doce em casa. Sim. Porque se tiver com custo de esforço baixo, ela vai comer o doce na tua área, enfim. Bom, vamos agora fazer uma pausa para hidratação e a gente volta já. Roda a vinheta. Olá, estamos aqui mais uma vez no programa Pausa Saudável, na pausa para hidratação, e hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro poder de hidratação de uma água, né? Porque, como eu já venho falando, nem todas as águas são iguais. Na verdade, não tem água igual, certo? Então, cada água tem uma característica específica, baseada nos minerais que ela contém. Então, hoje, nós vamos fazer aqui uma experiência bem simples, que você depois pode fazer na sua casa e descobrir se a sua água tem verdadeiro poder de hidratação. Eu tenho aqui 2 beckers com água, aqui é uma água comum e aqui, como sempre, é a água da Aqualife. E para mostrar o verdadeiro poder de hidratação que uma água pode ter em relação à outra, eu vou fazer um teste aqui que você pode fazer na sua casa. Você pode usar um chá de camomila, por exemplo, né? Eu gosto de usar orégano porque ele é mais rápido na demonstração. Tá? Então eu vou colocar aqui um pouco de chá aqui na água da Aqualife e um pouco de chá, né, de orégano aqui na água comum. E enquanto o processo aqui vai acontecendo, eu não vou mexer a água, aqui as 2 águas estão na temperatura ambiente, então não é água quente, tá? Aqui dá para fazer chá com água natural, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Enquanto o tempo vai passando, eu vou falar um pouquinho sobre hidratação. Uma água, para ela ser hidratante, ela precisa ter preferencialmente bons minerais. Então, por exemplo, você vê pessoas procurando às vezes uma água com baixo teor de sódio. É uma água que hidrata menos. Vocês devem ter acompanhado durante a Copa a pausa para hidratação. Os jogadores bebiam um isotônico, altíssimo teor de sódio. Então, para você repor os eletrólitos, a água precisa ter muitos minerais. E para ela ser hidratante de verdade, ela precisa conter os minerais básicos, né? Sódio, cálcio, potássio e principalmente o magnésio. Outra coisa, você já tomou banho em algum hotel, alguma coisa assim, e percebeu que o sabonete não fazia espuma? Pois é uma água dura. Então, tem diferença de água. Quando você tem uma água mais apropriada, né, ela faz a espuma certinha no banho, você se hidrata melhor. E matar a sede não é só matar a sede, você tem que matar a sede da célula, né? Então, a água verdadeiramente hidratante, ela faz hidratação celular. Você pode, às vezes, tomar muita água e não matar a sede. Por quê? Porque a água não tem os eletrólitos necessários para realmente cumprir o papel dela dentro do seu organismo. Uma coisa importante sobre a água, né, é a tensão superficial. Na verdade, o poder de hidratação tem uma relação direta com a tensão superficial da água. Você já viu uma água, às vezes, num lago parado, um mosquito andando sobre a água? Pois é, isso ali indica a tensão superficial. Se não tivesse uma tensão superficial, o mosquito não conseguiria andar sobre a água. Então, o que faz uma água ser mais hidratante que outra? Entre os minerais também é a tensão superficial. Quanto menor, mais hidratante. Então, imagine o seguinte, imagine um cacho de uva grande. Para você comer ele todo de uma vez, você não conseguiria. Mas se você agrupar 3, 4, 5 uvas, você consegue comer de uma vez só, né? Então, é mais ou menos assim que a água funciona. As moléculas se agrupam e se aglomeram em
em quantidade de 10, 12, 14 ou mais moléculas. Uma água mais hidratante, com baixa tensão superficial, o aglomerado de moléculas é em torno de 6, 7 moléculas. E tem até a famosa água hexagonal, que é uma água perfeita com agrupamento de 6 moléculas. Ela fica num tamanho ideal para conseguir penetrar nos capilares das células. Então, a hidratação ocorre de forma muito mais eficaz com uma água com baixo aglomerado de moléculas. E agora a gente já pode ver o poder de hidratação da água da Aqualife, diferente de uma água comum. Eu vou botar um papel branco aqui atrás para melhorar o contraste, né? Onde você pode ver que o simples fato de colocar o orégano sobre a água, sem mexer, sem nada, as duas águas na mesma temperatura, vocês podem ver o quanto é que a água da Aqualife absorveu, né, o chá, enquanto que a outra água não conseguiu tirar os benefícios do chá. Então, isso é uma verdadeira demonstração do poder de hidratação de uma água. Então, quando você toma uma água certa, uma água perfeita em questão de minerais, uma água que verdadeiramente hidrata, as suas células, elas recebem de verdade a água que elas precisam para você ter uma boa saúde. E esse foi o nosso teste de hoje. Eu espero vocês no próximo episódio, que eu vou fazer um teste bastante impactante, que vai ter vai fazer você pensar um pouquinho, inclusive no banho que você toma todos os dias, tá? Então, até o próximo episódio. Voltamos aqui com o quadro O Especialista Responde. Então, Fernando, eu vou fazer 2 perguntas bem estratégicas e eu gostaria que você desenvolvesse a resposta baseado no teu conhecimento aí na filosofia e na psicologia. Primeira, a filosofia sempre discutiu virtudes como prudência, coragem, temperança e responsabilidade. Em uma sociedade imediatista, essas virtudes ainda fazem sentido? Como elas podem melhorar nossos relacionamentos? Excelente pergunta. Então, vamos lá. Sem a virtude, tu não tens bons relacionamentos. Sem a virtude, tu não tens atenção concentrada. Porque o que é a virtude da temperança? Nós já falamos aqui em outro programa, eu acredito. É como se fosse o tempero da comida. Sim. Se colocar demais, estraga. Se colocar de menos, fica insosso. Então, é bem o conceito de virtude aristotélica daquele ponto entre o excesso e a falta. Se não houver essa busca por esse ponto, vai pecar por excesso, vai pecar por falta, e isso pode ser no relacionamento, pode ser nos hábitos. Então, as virtudes que os filósofos falavam lá há 2.500 anos atrás, até hoje, é algo que nós podemos e deveremos nos basear para ter uma vida melhor, com certeza. Legal. Bom, e se você tivesse apenas 5 minutos para ensinar uma única habilidade capaz de transformar relacionamentos, carreira e qualidade de vida, qual seria e por quê? Bom, tem a lógica do arrependimento, que foi uma ideia que eu criei. O que é a técnica da lógica do arrependimento? É algo muito simples, mas bem eficaz. O Viktor Frankl, que inclusive depois eu vou falar um pouquinho dele no final, o Viktor Frankl, o criador da logoterapia, tem uma frase que é atribuída a ele, mas se tu procurar a fonte, tu não acha bem dele. Aquelas frases que... essa aqui é atribuída a Viktor Frankl, mas a frase é boa, que diz que entre o estímulo e a resposta tem um pequeno espaço. E o que tu fazes nesse pequeno espaço é o que vai definir a qualidade do que vem depois. O que essa frase quer nos dizer? Que nós temos um pequeno espacinho entre o estímulo que vem de fora, ou até mesmo que vem de um pensamento, e a nossa ação. E aprender a utilizar bem esse estímulo pode nos trazer inúmeras vantagens. E aí que entra a técnica da lógica do arrependimento, que é basicamente o quê? Antes de um comportamento,
Agora é o momento de pegar papel, caneta e anotar, porque aqui vale. Antes de um comportamento, tu vais te questionar. Eu posso me arrepender disso? E tu vais te habituar a fazer esse questionamento. Então, vamos para exemplos comuns. Eu vou ficar aqui rodando um feed. Pensa, se eu ficar aqui meia hora rodando um feed, eu posso me arrepender disso depois? Eu posso me arrepender porque eu estou cheio de coisa para fazer que não, né, atrasado, enfim. Opa! Aí tu vai para o pensamento devagar, lá o conceito do Kahneman, de pensamento rápido, devagar. Tu vai para uma ponderação. Tu paras, pensas. Opa, acho que não. E aí tu faz outra coisa. Um outro exemplo. Tá chovendo, tá frio. Ontem estava quente aqui em Porto Alegre. Hoje acordamos com frio. Tá frio, chovendo. E tu acordas para ir na academia. E olha, pensa, mas já fui 3 vezes essa semana. Acho que não vou. Te questiona. E tu pode, inclusive, mudar o questionamento e perguntar, eu posso me arrepender se eu for? Qual é a resposta? Nunca. Nunca tu vai se arrepender depois de ir num treino. Pelo contrário, tu sai aliviado. Então, se a resposta for não, eu não posso me arrepender, aí tu não pensa, vai pro teu pensamento rápido, 3, 2, 1 e vai. E aqui a gente linka também com o custo de esforço, porque quanto menos custo de esforço tu tiveres para isso, melhor. Né? Deixar a roupinha ali pronta da academia. Quanto menos coisas tu precisares fazer, mais fácil fica. Então, posso me arrepender? Posso. Não faz. Pensa em outra coisa. Está na loja, olhando a vitrine. Mas eu queria tanto esse negócio. Eu posso me arrepender se eu fizer essa compra? Posso. Porque o cartão aqui e tal. Então, segura a onda e não faz. Meu exemplo, será que o Mauro vai brigar comigo? Aí eu não compro. Mas essa não é um bom pensamento. Né? Mas é bom que evita que eu compre. Não, mas será que eu, Fabiola... Não, eu nunca vou me arrepender de comprar roupa. Ai, meu Deus, mas é uma estratégia para eu não Então, eu vou trazer outra técnica aqui, que é outra pergunta. Na realidade, são 3 perguntas que eu costumo ensinar. Assim. O custo de esforço? A primeira é, eu posso me arrepender desse comportamento? A segunda é, qual é a função desse comportamento? Então, vai comprar uma roupa nova. Qual é a função desse comportamento? Sabe me responder? Eu vou ficar feliz. Eu vou usar essa roupa. Então, isso significa que é a roupa nova que te traz felicidade. Aí fica ruim, né? Essa frase. A gente vai entrar numa discussão filosófica que materialista essa mulher. Então, e será que tu precisa dessa roupa nova? Sim. Não, eu ensino para os meus pacientes a nutrição comportamental, onde eles comem as emoções. E quando se trata de gastar, é o meu gatilho, entende? Eu tenho uma mentora financeira que já disse que eu compro as emoções. Então, aí eu estou corrigindo isso. Nossa, precisa ver, eu gasto muito menos hoje. Então, pegando o exemplo... Mas eu entendi o raciocínio. Pegando o exemplo que nós falamos antes sobre relacionamentos aqui, lá no final da vida, no último capítulo. Tu não vai lembrar da roupa que tu comprou. Não, é muito importante esse autodesenvolvimento para... E eu não estou dizendo que não é legal ter roupa nova. Mas criar o hábito de gastar menos, às vezes esse valor eu posso utilizar em outras memórias, outros momentos, um jantar com o meu próprio marido. Exatamente. Né? Tu conseguires transformar isso em uma virtude. Isso aí. A virtude não é nem excesso, e nem a falta. Agora, se eu compro em excesso, opa. Se eu como em excesso, opa. E eu não estou aqui também pregando moral, porque eu tenho os meus excessos. Né? Eu sou uma pessoa normal, eu tenho os meus excessos, mas eu trabalho eles todos os dias
O segredo é se conhecer. Que a cada dia tu consigas melhorar um pouquinho, né? E melhorando o teu repertório. Que perfeito, gostei demais. Até o pessoal agora sabe como é que a Fabíola funciona. Eu queria fazer mais uma pergunta, nós temos mais 4 minutos. Hoje vemos muitas pessoas dizendo que não conseguem manter esses relacionamentos. E aí você entende que essa dificuldade de tolerar o desconforto pode ser um potencial problema? Com certeza, porque o desconforto faz parte da vida. Os estoicos, os filósofos estoicos, tinham um termo que eles utilizavam, que era o premeditatio malorum. O que era o premeditatio malorum? Seria uma tradução livre, algo como a pré-meditação dos males. Então, eles ficavam imaginando o que de pior poderia acontecer. Para, se aquilo ocorresse, eles já estavam preparados. É claro que nós temos que ter cuidado com esse tipo de... Porque se pegar uma pessoa depressiva e ensinar um premeditatio malorum para ela, enfim, não vai ser um bom caminho. Né? Mas a ideia aqui é entender que existem desconfortos. A tua vida pode estar maravilhosa. Tu tem grana, tu tem um bom trabalho, tu tem saúde. Daqui a pouco alguém vai morrer. Essas coisas acontecem, são da vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias faz parte da vida de adulto. E aí vem a terceira pergunta que eu não tinha falado ainda, que é o que um adulto saudável faria. Antes de um comportamento, então, tu te questionas, qual é a função desse comportamento? Eu posso me arrepender? O que um adulto saudável faria? Porque alguns comportamentos nossos, muitas vezes, não são de adulto. Se tu briga com o marido e fica de beiço, ficar de beiço é uma coisa de adulto? Não, um comportamento infantil. Sim. Infantil, opa, o que um adulto saudável faria? Aí tu começas a te questionar. E tu crias esse hábito de ter sempre essas 3 perguntas junto contigo. Hoje pela manhã eu estava atendendo uma cliente minha que ela disse, eu tenho no meu espelho ali, eu tenho um papel gigante que eu coloquei assim, eu posso me arrepender? E aí quando eu acordo e penso em não ir para a academia, eu leio, e aí eu pulo da cama. Por quê? Porque tu precisas de lembretes. Para que tu mude algo que está muito enraizado, tu precisa de um lembrete. Então, anota essas 3 perguntinhas, carrega elas contigo, de vez em quando dá uma olhada para que o teu cérebro... Eu posso me arrepender. Posso me arrepender. O que um adulto saudável faria. E qual é a função desse comportamento? A função do comportamento. Se quiseres a colinha, vai lá no meu Instagram que tem um post com essas 3. Isso aí, muito bom. Bom, Fernando, o tempo passa muito rápido no Pausa Saudável. Os assuntos, assim, me encantam, então eu acabo também me envolvendo e falando. Mas, para a gente encerrar, eu sempre peço uma dica, uma indicação de literatura, um filme, um documentário, que o pessoal que se interessou por esses assuntos possam continuar estudando. Legal. Eu citei o Viktor Frankl, inclusive eu disse que a frase é atribuída a ele, mas não se sabe se realmente é dele. E eu vou indicar o livro do Viktor Frankl, o clássico Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um psiquiatra que foi preso nos campos de concentração e ele ficou mais de ano preso, enfim, chegou a pesar 40 quilos, perdeu toda a família e foi o criador da logoterapia. E nesse livro ele conta essa história e ele traz como ele conseguiu colocar sentido na vida dele, mesmo naquela situação, e sobreviver. Então, imagina, se uma pessoa consegue colocar sentido estando preso em um campo de concentração naquelas condições. Muitas vezes nós temos um probleminha ou outro que fazem parte da vida e aquilo vira um... Então, é um livro bem interessante que nos demonstra que muitas vezes aquilo que nós vemos como um problema é pequenininho, perto do tamanho que nós mesmos criamos. Então, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, é a minha indicação de leitura de hoje. E Uma Boa Vida, o livro que eu citei anteriormente, que fala de relacionamentos. E os dois são livros bem bons de ler, assim, leitura fácil, bem bacana, assim, uma leitura gostosa.
Para Gostar de Ler, como existia uma série de livros antigamente que era Para Gostar de Ler. Esses são para gostar de ler. Eu adoro ler, eu sempre estou lendo alguma coisa. Bom, Fernando, mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado, foi super enriquecedor. Eu acho que o Pausa Saudável tem esse papel de trazer conhecimento que agrega na vida das pessoas. Hoje tem muito conteúdo raso nas redes sociais, na TV, enfim, todos os lugares, mas eu gostaria que o Pausa Saudável fosse esse lugar que bons profissionais pudessem fazer as pessoas terminarem o programa, nossa, eu aprendi, né? E aí você sempre traz muito assunto das 3 vezes. Quem não viu os podcasts, vai lá no YouTube ou no Spotify, tem as 2 entrevistas anteriores. É uma enciclopédia você, né? Eu vi você postando esses dias os seus livros, eu disse, uau, esse aí lê bastante. Que bom, parabéns. Uma frase final aqui é: tu és o resultado do repertório que tens. Então, busca melhorar o teu repertório. Até o teu pensamento ele é feito de vocabulário, de palavras. Então, quanto mais vocabulário tu tens, melhor. Não que eu tenha um super vocabulário, mas eu busco ler um pouco todos os dias, enfim, e buscar novas referências para que esse vocabulário seja melhor. E a tua vida melhora quando tu tens mais repertório. É uma coisa que ninguém tira da gente, o conhecimento, né? É verdade, é verdade. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Obrigada quem ficou até o final, e sábado que vem a gente está aqui de novo. Beijos.